Bom dia, muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E começo este programa com uma frase de Maximiliano Maria Kolbe, que diz assim: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos." Hoje vamos falar no programa de uma história marcante e apaixonante de um santo da nossa Igreja, frade, mártir e fundador da Milícia da Imaculada. Maximiliano Maria Kolbe é polaco e pertence à Ordem de Frades Menores Conventuais. Foi canonizado pelo Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, e Maximiliano Maria Kolbe é assim mencionado em diferentes textos como o santo do nosso século difícil. Ofereceu-se como voluntário para morrer no lugar de um prisioneiro que tinha sido condenado à morte, juntamente com outros 9 prisioneiros, por causa da fuga à prisão. E Maximiliano Maria Kolbe é assim conhecido, reconhecido, pelo justo entre as nações. Para falar connosco sobre este santo, não é? Este santo mártir, não é? Vamos estar à conversa com Frei Fabrizio Bordin, que foi delegado providencial dos frades menores conventuais em Portugal durante 16 anos. Esteve à frente de uma paróquia e de um centro social em Lisboa que tem como padroeiro exatamente São Maximiliano Kolbe. Escreveu uma biografia em português sobre este santo e que foi publicada em setembro de 2021. Frei, muito bem-vindo ao nosso programa. Agradecemos por ter aceito este convite. Obrigado. Também para mim é um prazer poder estar aqui e falar deste santo. E fazemos já o nosso momento de oração, sempre que nos acompanha no início deste programa, e dirijo assim agora esse momento de oração, enquanto também vou acompanhá-lo. Então vamos utilizar uma oração que nós frades costumamos dirigir a São Maximiliano e que tem como atenção particular a família, lembrando como Maximiliano Kolbe deu a sua vida por um pai de família. Exato. Querido São Maximiliano, depois de ter gasto as tuas energias no anúncio do Evangelho a todos os homens, sob a proteção de Maria, em Auschwitz ofereceste a tua vida para que uma família não fosse privada do esposo e do pai. Com o teu heróico martírio de caridade, ensina-nos que a família é um dom, pelo qual vale a pena sacrificarmos-nos a nós mesmos. Tu encontraste em Maria a fonte das graças, para seres um corajoso e fiel discípulo de Jesus. Ajuda-nos a acolhê-la como nossa mãe, para experimentarmos a força da sua intercessão no caminho da vida. Fica conosco, São Maximiliano, reza pelas necessidades das nossas famílias. Amém. Muito bem. E por ocasião da 31ª Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu entre 27 e 31 de julho de 2016, o Papa Francisco fez uma viagem apostólica à Polónia, onde visitou exatamente o campo de concentração de Auschwitz, onde visitou também a cela onde esteve preso o padre Maximiliano Kolbe. Vamos ver esta peça. Como forma de respeito, Francisco preferiu não fazer discursos. Ele entrou sozinho no campo de concentração de Auschwitz, a 70 quilômetros de Cracóvia. Atravessou a placa com o slogan nazista "O trabalho liberta". Entrou na cela onde ficou preso o padre Maximiliano Kolbe, que se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família, martirizado há exatamente 75 anos. É a terceira vez que o campo destinado à prisão e morte de judeus durante o nazismo é visitado por um papa. Mais de 1 milhão de judeus foram exterminados aqui.
no lugar que já presenciou as piores barbáries da história, expressão de compaixão e oração. No livro de honra, ele escreveu: Senhor, perdoe tanta crueldade. Ele beijou um dos postes de madeira da Praça do Apelo, onde os prisioneiros eram enforcados, e sentou por alguns minutos para rezar. Ele acendeu uma vela no Muro da Morte, onde os prisioneiros eram fuzilados. Saindo de Auschwitz, o Papa seguiu para o outro campo, chamado Birkenau. Este imenso campo de concentração foi construído porque o de Auschwitz já não comportava mais o grande número de prisioneiros. Para cá, homens e mulheres foram trazidos para o trabalho forçado, a maioria judeus. E os desclassificados, seja por invalidez ou por idade, eram imediatamente condenados à morte, das formas mais cruéis. Este é um lugar muito importante na Polônia. Eu fico muito triste quando venho aqui. É sempre muito tocante. Nós estamos ao lado do crematório. É um lugar muito triste. Al estar aqui neste lugar tão Ao estar aqui neste lugar impressionante, se pode sentir uma atmosfera de dor, de tristeza, comoção, porque é um lugar muito duro. Mais de 1 milhão de pessoas morreram aqui. E a presença do Santo Padre nos recorda que Deus sempre está presente entre nós, apesar da realidade difícil do ser humano. Na chegada, ainda em silêncio, o Santo Padre ficou instantes diante de túmulos que simbolizam os mortos. Depois, os homenageou com flores, ao som de uma canção em hebraico. Emocionado, ele cumprimentou sobreviventes do Holocausto no Bloco 11, onde as celas eram subterrâneas para que os prisioneiros morressem de fome e sede. Pessoas que viveram a dura experiência dos campos de concentração. 3 delas têm mais de 100 anos. Esta sobrevivente contou um pouco sobre sua história aqui. Disse estar feliz com a visita do Papa e também por ele promover o diálogo entre judeus e cristãos. Ao final da visita, estava previsto um discurso do Papa, mas diante de um lugar de tão grande sofrimento, o silêncio foi a mensagem que ele quis deixar. Muito bem, e já aqui estamos na nossa mesa do pequeno almoço. Frei Fabrício, eu queria-lhe perguntar, não é? Queria falar um bocadinho sobre si, antes de entrarmos também neste tema, sobre São Maximiliano Kolbe, mas que nos fizesse uma breve apresentação sua, não é? Quem é, de onde vem, o que faz atualmente. Bom, sintética. Pelo nome, você compreende que a minha origem é italiana. Penso que quase metade da minha vida agora é aqui em Portugal, porque desde 1994, portanto já há 28 anos, eu vivo aqui em Portugal, entre Lisboa, Viseu e agora Coimbra, na Igreja de Santo Antônio dos Olivais. Eu tive um percurso inicial, semelhante a São Maximiliano, porque conheci os frades quando vieram pregar na minha terra, era ainda pré-adolescente e entrei no seminário com uma idade ainda muito nova. E depois descobri, assim, dentro do seminário, um pouco a minha vocação, e a vocação franciscana, e acompanhei um pouco todo o percurso até a minha ordenação e os primeiros anos de vida de padre também em Itália. Então, é nessa altura no seminário nessa proximidade, ou já no seminário, como estava a dizer, que percebe a sua vocação ao sacerdócio? Sim. Quando era acólito, quando era pequenino,
era normal pensar nisto. Depois tínhamos o exemplo também dos padres, tinha 2 padres na minha terra, e muito próximos também do povo, das pessoas, também dos jovens, e por isso de vez em quando este pensamento vinha à baila, não é? Mas foi depois encontrando os frades franciscanos que eu tomei a decisão de viver esta experiência dentro do seminário. No seminário descobri a vocação franciscana e sacerdotal. Né? E em que momento exatamente conhece esses frades menores conventuais? Tem um momento... Sim. Quando eles vieram falar num encontro de catequese, na minha terra, um sábado, e depois passaram também na minha família. Aliás, há um episódio curioso que eu estava a brincar fora de casa, a poucas centenas de metros da minha casa, com os meus amigos, e parou ali um carro e saíram 2 frades a perguntar onde morava um tal Fabrizio Bordin. Eu olhei para ele e disse: sou eu. Depois de bicicleta, assim, abri-lhe o caminho até a minha casa. Ele vinha encontrar a minha família, porque eu tinha manifestado assim, o desejo de entrar no seminário numa carta assim que tinha escrito. Então, contextualizando também um bocadinho daqui dos frades menores conventuais, podia-nos explicar melhor quem são, não é? A origem do nome. Bom, frades menores conventuais. A palavra conventual aparece mais tarde, não é, no tempo de São Francisco, mas a origem dos frades é com Francisco de Assis. Né? E a família franciscana está dividida ainda hoje em vários ramos, mas todos acumulados desta raiz comum, frades menores, que é a terminologia que utilizou São Francisco quando apresentou ao Papa o seu ideal de vida e tinha uma pequena fraternidade de irmãos que se juntaram a ele. E por isso também escreveu uma regra. E as palavras de São Francisco são estas: a vida dos frades menores é viver o Evangelho. Obediência, castidade e sem nada de próprio, sem possuir nada de próprio. Portanto, este é o núcleo, podemos dizer, também da nossa identidade de frades menores conventuais. Ao longo da história, depois houve ali separações e os conventuais tiveram sempre presente mais nas cidades e valorizando um aspecto que é a fraternidade, a comunidade, por isso a palavra conventual. Não é nada de monástico, porque a nossa vida é no mundo, o claustro é o mundo, é itinerante, mas esta expressão caracteriza esta dimensão. E a vossa missão e o vosso carisma? O carisma é mesmo viver o Evangelho nas várias culturas, dimensões e também ministérios. Eu diria que é mesmo nessas 2 palavras, frades, portanto, dentro de uma fraternidade, em comunhão, que não é só comunhão de bens, mas de vida, do tempo, de partilha também da nossa vida espiritual e pastoral. E depois também um ministério muito variado, uma missão que não podemos assim, identificá-la como alguns institutos religiosos, uma missão às gentes, por exemplo. A nossa missão é tão variada que, por exemplo, chegou também aos meios da comunicação social, como São Maximiliano, e não só ele. É uma das dimensões. Falou aí da fraternidade, já nos falou aí da vossa missão, não é, no mundo. O que é que significa a fraternidade neste carisma e de que forma os seus membros participam nas obras da comunidade? Bom, falando também da realidade que eu vivo neste momento, ou que vivi nesses anos, por exemplo, aqui em Portugal estamos presentes em 2 paróquias e fraternidade significa conjugar toda a vida pastoral, todos os compromissos também apostólicos, de ação
social, missionária, evangelização, a vida paroquial, conjugá-los também dentro de uma vida de comunhão. Portanto, não somos, por exemplo, onde estou agora, somos 4 frades, não somos 4 padres, onde cada qual vai por sua conta, tem o seu trabalho e a casa serve como albergue. A casa é um lugar de comunhão e por isso também em casa temos um lugar de oração, mas sobretudo a nossa igreja, e temos relações que é importante cultivar e algumas estruturas de comunhão, como por exemplo aquele que nós chamamos o capítulo conventual, que é um encontro comunitário onde partilhamos um pouquinho a nossa vida, programamos a nossa atividade. E, pronto, é fruto de um diálogo, de um consenso, nem sempre da maioria, porque tudo isto serve, no fundo, para lembrar que São Francisco viveu o seu ideal de vida dentro de uma fraternidade e nós achamos que isto é muito importante também para os nossos paroquianos, saber que se há um dia em que a Igreja não tem a Eucaristia como a segunda-feira de manhã, é porque é um espaço que nós reservamos também para a nossa vida comunitária, para um momento de lazer ou um momento também de retiro, de reflexão. Assim. De viver esse papel, não é? Esse papel importante que São Francisco de Assis tem na vossa ordem. Não é? É ele que faz parte também desse momento. Sim, reavivar também o carisma franciscano, porque não significa, eu digo, fazer arqueologia, quer dizer, olhar para o passado e repetir os mesmos gestos de Francisco. E o carisma franciscano tem extraordinário porque podemos inculturá-lo ou recriá-lo dentro do nosso tempo. Um exemplo muito claro de alguém que não é franciscano consagrado, religioso e que sabe reinterpretar o carisma franciscano é São Francisco, é Francisco, o Papa Francisco, que sabe tirar da figura de São Francisco aspectos tão importantes e atualizá-los, torná-los presentes hoje. É um facto. O tema dos pobres, sim, exatamente, o tema da paz, sim. O ambiente, a Laudato Si. Exatamente. Pronto. E o papel da Virgem Imaculada para os franciscanos conventuais? Bom, é importante lembrar que a devoção mariana vem de longe, ou a figura de Maria na nossa vida. Já São Francisco tinha orações, tinha uma antífona a Nossa Senhora que ele rezava todos os dias e também uma oração onde ele utiliza ali uma forma um pouco de jurar Ave, minha morada, sua morada, Maria morada do Altíssimo, Ave Maria como sacrário, e utiliza uma expressão que é nova naquela época, esposa do Espírito Santo. Maria, esposa do Espírito Santo. E depois temos outros santos, como Santo Antônio, São Boaventura, São Bernardino de Sena, muitos ao longo da história, e a figura de Dom Scoto, que foi o precursor também do dogma da Imaculada, que não é uma invenção, é a Igreja que reconhece a Imaculada Conceição e apresenta como uma verdade de fé. Tudo isto foi fruto também da reflexão dos franciscanos ao longo da história, até São Maximiliano. Agora, para um conventual, a figura de São Maximiliano significa também consagração imaculada. Ainda hoje, nós, quando professamos nossos votos, colocamos ao lado do nosso nome, embora não sempre depois utilizamos, colocamos o nome Maria. É uma consagração a Nossa Senhora e vem de longe e também vem graças à figura de São Maximiliano. O que é que nos podia falar ou dizer em relação ao fundamento da Ordem? Qual é o fundamento?
é exatamente o que é que podemos falar, saber em relação a isso. Qual é o fundamento da ordem dos franciscanos menores, não é? Podemos dizer alguns pilares para nós, para a nossa vida. Como já disse, é a dimensão da fraternidade, frades, menores, minoridade. Não é só uma questão de menor na escala social, mas foi também isto. Francisco assume um vestido, um hábito, um traje, que era a roupa que utilizavam as pessoas que trabalhavam no campo na sua época. Portanto, uma classe também dos pobres, né? E, portanto, esta é outra dimensão, a minoridade, também como serviço e também como atenção aos pobres. Fazer-se pobre, mas também servir os pobres. E este é outro pilar da nossa vida, que não é só pôr em comum os nossos bens, mas também procurar de viver uma dimensão de sobriedade e de expropriação, né? Francisco de Assis vive tudo isto em 2 encontros. O encontro diante da cruz de São Damião, né? Quando o Senhor lhe diz também vai e reconstrói, repara a minha igreja que está em ruínas. E depois o encontro com o leproso, quando ele mesmo diz aquilo que parecia-me tão amargo, que me criava, passo esta expressão, nojo, tornou-se algo de doce na alma e no corpo. Portanto, ele descobriu que naquele leproso estava o Senhor e também ele era aquele leproso, ferido, frágil, e que precisava da ternura, da misericórdia de Deus. De fato, ele utiliza no Testamento esta expressão: eu que estava nos pecados, encontrei a misericórdia do Senhor neste encontro. E, portanto, ali muda a sua vida. Eu diria, são um pouco estes os pilares da espiritualidade, do fundamento da ordem franciscana. Estamos quase a seguir para o intervalo, mas, Frei, como é que poderia falar, já falou aí um bocadinho sobre a regra, não é? Como é que a regra é tão importante, o que é e porque é que é tão importante para os franciscanos, a que é que ela convida? É como, nestes dias, voltar na minha paróquia, os jovens que foram a Santiago a pé. É como um mapa, um GPS, é como um manual do peregrino. E a regra de São Francisco, que tem 800 anos, continua a ser o nosso manual de caminhantes neste tempo. Temos que sabê-la interpretar, traduzir, por isso também a ordem tem as constituições para tentar de traduzir a regra para este tempo. Portanto, a regra tem o fundamento, a intuição original, tem o carisma. Mas depois, esta ordem, no tempo de São Francisco, surgiu no centro da Itália. Mas a vida franciscana agora está em todos os continentes. Há poucos anos nós fizemos um capítulo geral, mesmo para renovar as nossas constituições, porque tínhamos dado conta que logo a seguir o Concílio Vaticano II, renovamos as constituições, mas estávamos presentes em 30 países, sobretudo da Europa. Agora estamos presentes em mais de 70 países em todos os continentes. E é importante traduzir o carisma na Ásia, África, e pensar o que é que significa viver a vida fraterna, a pobreza, em outros contextos culturais. E isto foi muito interessante, muito bom, porque o contributo também dos frades que vivem em outros contextos nos ajuda a renovar a nossa vida franciscana.
não somos nós detentores, porque viemos do lugar onde nasceu São Francisco. Não somos detentores na Igreja porque fazemos parte do mundo europeu. É o Papa atual que nos diz claramente que a Igreja é universal. Claro. Frei Fabrício, voltamos já. Vamos para um curto intervalo e até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. Estamos à conversa com o Frei Fabrício Bordin, não é assim, Frei? Que é guardião e parco na comunidade de Santo António dos Olivais, em Coimbra. E estamos neste programa a falar, ou vamos entrar sobre este santo, falar sobre este santo que é São Maximiliano Kolbe, que faleceu no Bunker da Fome, em Auschwitz, a 15 de agosto de 1941. Dizia o santo que o ódio não é uma força criativa, somente o amor o é. E isto reflete o gesto que ele teve na prisão, não é? Que o Frei também vai falar, já falou um pouco sobre esse episódio. Frei, então, quem é este santo? Quem é Maximiliano Maria Kolbe? Como bem disse no início, foi chamado, considerado por parte do Papa João Paulo II, o patrono do nosso difícil século. Temos que pensar que é o século passado, portanto, o século XX. Um século de totalitarismos, de guerras e sobretudo, com este grande genocídio dos judeus nos campos de concentração e de muitas outras pessoas. E, nesse sentido, foi apontado como o patrono deste difícil século. Para muita gente, este é o São Maximiliano, aquele que deu a vida no campo de concentração por um pai de família, e sabemos um pouco o desenvolvimento deste acontecimento. Mas Maximiliano é muito mais, ou melhor, este ato heróico, extraordinário, único, não nasce do nada, mas de uma vida dedicada ao Senhor, consagrada a Deus, através da figura da Imaculada. Portanto, para muitos, para nós franciscanos, não só conventuais, mas para toda a família, Maximiliano é um apaixonado de Maria. E diria muito mais, é um grande missionário, porque foi missionário na sua terra, através dos meios da comunicação social, e foi missionário no Japão, sonhava de ser também em outros países, Índia, China, já tinha projeto, tinha feito também alguma viagem de exploração para fundar também ali o seu movimento mariano. E, por fim, diria, Maximiliano era um homem tão simples, tão manso, tão humilde, mas também tão determinado, firme no seu propósito, no seu ideal, nascido numa Polônia, naquela época ainda dividida e circundada pelo domínio soviético, austríaco e da Alemanha. Portanto, com uma grande identidade religiosa e patriótica. E claro, nós estaríamos a falar dele se ele não tivesse uma grande ligação aos frades menores conventuais, não é? Conte-nos um pouco da história de Maximiliano Kolbe até, ou melhor, antes de chegar ao seminário, portanto, o período da infância e da adolescência. Maximiliano nasce com este nome, Maximiliano, quando se torna frade. É o nome de franciscano, mas o seu nome de batismo, que lhe foi dado no dia em que nasceu, e aliás, no dia em que nasceu foi também batizado, o nome era Raimundo.
8 de janeiro de 1894. Portanto, nasce nesta família, uma família de trabalhadores, de operários, sobretudo o pai. Era uma zona onde havia fábricas de tecidos e uma família que podíamos dizer podia ser numerosa porque tiveram 2 filhos que pequeninos morreram depois do nascimento e depois nasceram outros 3 filhos, Francisco, Raimundo e José, o Zezinho, chamado assim, da família. E é curioso que todos entram no seminário franciscano. Ficarão 2, Francisco sai depois para ir, já frade, pede a dispensa dos votos para ir para a guerra. E ficará Maximiliano e o irmão José, que muda também ele o nome em Afonso. Portanto, uma família simples, estava a dizer, de trabalhadores, e também um pai que estava ligado aos leigos da Ordem Franciscana Secular, que é o movimento laical da família franciscana. Portanto, tinha já a alma franciscana em casa. E a mãe tinha o sonho de se tornar freira, monja, quando era muito nova. Não alcançou, depois casou, mas é curioso que quando os filhos entraram no seminário, ela foi para primeiro um convento de beneditinas, depois outro, e ali ficou a viver. Mas sempre teve uma grande relação epistolar com o seu filho, com Maximiliano, que lhe escrevia do seminário, depois de Roma, onde foi estudar, e também de outros lugares, até temos um pequeno texto do campo de concentração de Auschwitz, que Maximiliano escreveu à mãe para dizer está tudo bem, para tranquilizar a mãe. E a história de São Maximiliano Kolbe antes de chegar antes de entrar no seminário, digamos assim, vivia-se aquele contexto de guerra, não é? que já nos falou. Há alguma coisa em específico que gostaria de falar sobre esse tempo na vida de São Maximiliano? Bem, a guerra começa quando, a primeira grande guerra, quando Maximiliano já não está na Polónia, estava em Roma a estudar filosofia no Colégio Internacional dos Franciscanos Conventuais. Mas em casa o país vivia uma situação assim tensa. Por exemplo, quando ele decidiu pediu aos pais para entrar no seminário, o pai teve que passar a fronteira russa e austríaca para chegar a Cracóvia e depois pôr estas 2 crianças sozinhas, com 13, 14 anos, no comboio, para ir até Leópolis, onde havia o seminário franciscano, e ali iniciar os seus estudos no seminário. Antes, ele passava mais o tempo em casa, porque os pais não tinham dinheiro para pôr todos os filhos a estudar. Claro. Acho que começou o mais velho, mas houve o farmacêutico da terra, o médico, viu as capacidades de Maximiliano, então ele prontificou-se para ajudar economicamente a família e foi assim que depois alcançou o nível de estudos que lhe permitira de entrar no seminário. Entrar no seminário nasce desta passagem dos frades que fizeram uma pregação, uma missão ali na sua terra e depois perguntaram aos jovens se alguém queria experimentar a vida franciscana. Era a maneira antiga de promover o carisma e de convidar os jovens para experimentar a vida do seminário. As famílias também eram mais numerosas, claro. Não havia recursos,
e era uma ocasião também para estudar. Se calhar este era o desejo também do pai, mas depois os filhos ali dentro entraram para ficar. Há um episódio curioso que nos ajuda também a ver o ambiente familiar e também esta devoção mariana de Maximiliano, que não surge do nada, mas é algo que ele respira em família. Como todas as famílias, penso que rezavam o terço. Havia uma grande devoção a Nossa Senhora do Santuário de Częstochowa, santuário patriótico também. E então, neste contexto, há uma repreensão da mãe, chamava-se Mariana, a mãe de Maximiliano, de Raimundo. Repreende o filho porque era um pouco reguila, um pouco assim vivaz, bastante animado. E ele ficou um pouco triste e depois, um dia depois da missa, ficou mais tempo diante da imagem da Nossa Senhora ali a rezar. A mãe não se tinha percebido e ele tem ali uma visão que depois vai contar à mãe. Porque a mãe pergunta-lhe por que está tão assim calmo e um pouco fechado, se passava alguma coisa. Então ele conta este episódio de uma visão da Nossa Senhora que lhe apresentou 2 coroas de rosas, uma branca e uma vermelha. E perguntou-lhe, qual é que queres? E Maximiliano, Raimundo ainda, responde, as 2, quero as 2, sem saber o que é uma criança, o que estava a significar. A mãe recolhe este desabafo, este conto do filho, mas não vai divulgá-lo. Só mais tarde, quando recebe a notícia da morte do filho no campo de concentração, então ela diz, não me admiro, e narra este episódio da infância. Portanto, podemos dizer que um pouco o amor à Virgem, a Nossa Senhora, nasce no seio familiar e da vida da comunidade. Há pouco falou aí que o farmacêutico, o médico, ajudou que ele pudesse, não é, seguir os seus estudos e pronto, prosseguir a sua vocação. Isso foi um facto para ele para prosseguir ou se isso não tivesse acontecido, poderia não entrar no seminário? Ou existiu algum outro episódio que o pudesse fazer não entrar no seminário? E esta ajuda do farmacêutico foi mais quando estava em casa e poder estudar ali na escola da sua terra. Aliás, ele era muito versátil para a matemática, para a física. Também quando foi para o seminário havia um professor leigo que olhava para ele e dizia, este rapaz é muito inteligente, tem capacidades extraordinárias, é um desperdício que vai para padre. E Maximiliano já estava no seminário. E ele sempre teve esta índole, assim, para os estudos também da física, da matemática. Até andava ali a estudar uma astronave, que dava-lhe nomes esquisitos para andar assim à procura no céu de alguma coisa, no universo. E enquanto os colegas gozavam um pouco com ele, até tinha-lhe dado uma alcunha que era compota, que se a tradução agora é um pouco difícil, mas como dizer, é um doce. E não era daqueles rapazes que se impunha com violência, Claro. E Com portanto, força, e portanto a sua índole muito, as fotografias até do seu rosto de criança, de adolescente, era muito manso, muito simples. Mas
o temperamento interior também era decidido. Claro. E, portanto, ele fez o percurso do seminário também com momentos de crise, mas também com esta capacidade de ultrapassar os momentos críticos. E quando acabou o liceu e também a primeira formação, os primeiros votos, se tornou frade, assumiu o nome de Maximiliano, os superiores enviaram Maximiliano para Roma para estudar filosofia e teologia. E são os anos marcantes da sua vida como frade e também na sua missão, podemos dizer, mariana, do apostolado mariano. Já falamos mais no início do programa sobre a viagem que fez ao Japão. Fale-nos um pouco. Sim, para compreender a viagem no Japão, temos que compreender aquilo que aconteceu em Roma, que eu acho que é muito importante. E então, vou ser breve, mas depois temos que retomar sobre este acontecimento do dia 16 de outubro de 1917. Já o ano diz alguma coisa, não é? Pois. E então, ele, ainda estudante, não era padre, ainda estudante, juntamente a outros colegas, sente o desejo forte de criar uma associação que ele chama de Milícia da Imaculada. Utiliza uma terminologia daquela época, milites, cavaleiros, para conquistar. Já vamos ver o quê. Mas a intenção é pertencer, entregar-se a Maria para chegar a Cristo Jesus. E, sobretudo, para evangelizar e levar para frente uma missão. Que esta missão será depois divulgar toda a espiritualidade mariana através de revistas, jornais, ele chama o Cavaleiro da Imaculada, e fundando também cidades, podemos dizer assim, uma cidade tipografia, que nascerá com pouca gente, mas a cidade da Imaculada na Polónia chegou a ter 700 frades, um exército. E depois fundou isto também no Japão, em Nagasaki. E é curioso que ele, quando foi escolher o terreno, em pouco tempo depois do mês, publicou o primeiro número da revista na língua japonesa. Portanto, a rapidez com que ele tentava de traduzir, aprender, era um gênio. E, sobretudo, de arranjar também os recursos econômicos, materiais, humanos, para levar para frente este ideal. E quando foi escolher o lugar onde construir as primeiras casas, sempre de madeira, para esta tipografia, ele escolheu o terreno pior, na encosta da colina onde havia uma lixeira, e não do outro lado, onde a cidade estava mais desenvolvida, havia terrenos também, e o conselho do bispo era para isto, e ele não quis. Anos mais tarde, ele já não estava, cai a bomba atômica e caiu do lado da colina onde estava a cidade. E, portanto, o Jardim da Imaculada, assim tinha chamado em japonês aquela cidadela, o Jardim da Imaculada, aquela encosta ficou isente de todas as consequências daquela bomba. Aliás, os frades depois andavam a socorrer os feridos, as vítimas e os doentes, também depois por causa deste acontecimento tão dramático. Portanto, para dizer, São Maximiliano andava por intuições. E uma intuição que nascia também da oração, claro, diante da Nossa Senhora. Falou aí da data de 1917. É alguma ligação
de Maximiliano Kolbe aos pastorinhos, à mensagem de Fátima e à milícia da Imaculada que já nos falou? Eu andei a refletir sobre isto e tenho uma minha percepção que agora comunico e espero de não escandalizar ninguém. E temos esta coincidência de datas. 1917, 16 de outubro, quando nasce a Milícia da Imaculada em Roma, dentro de um quarto de estudantes de teologia, jovens frades com pouco mais de 20 anos. E então, primeiro, não há nenhuma relação entre Maximiliano e os pastorinhos. Primeiro. Segundo, há uma grande relação entre Maximiliano e os pastorinhos. Agora vou explicar. Primeiro, não há nenhuma relação de conhecimento. Maximiliano não sabe nada, não chegou a saber nada até a morte, em 1941. Não chegou a saber nada de Fátima. Não lhe chegaram as notícias. Portanto, ele que tinha toda uma bagagem sobre figuras de santos, conversões ligadas à figura de Maria do passado, a medalha milagrosa, Santa Catarina Laboret, ele que aprofundou muito todo o tema mariano da Imaculada, não conhecia nada daquilo que tinha acontecido em Fátima. E os pastorinhos também não sabiam nada daquilo que aconteceu na vida de São Maximiliano. Era a vida dele que depois desenvolveu, nem da cidade da Imaculada, e na Polônia, etc. Portanto, temos que, em primeiro lugar, dizer que não há nenhuma relação direta, material, de conhecimento recíproca. Não existe. Contudo, há uma relação extraordinária entre a mensagem de Fátima, as aparições em Fátima e aquilo que Maximiliano cria. É significativo que as aparições vão de 13 de maio a 13 de outubro. Acaba as aparições dia 13 de outubro em Fátima. Poucos dias depois surge do coração deste jovem, tinha falado só com o seu reitor para pedir autorização e cria um pequeno estatuto onde a intenção é esta: divulgar a devoção a Maria Imaculada Conceição, a rezar, consagrar-se a Nossa Senhora. Dizia que as Ave Marias e a medalha milagrosa eram as nossas armas contra o ódio que há no mundo, contra a perseguição da Igreja, e o seu sonho era que um dia se pudesse colocar a imagem de Nossa Senhora na Praça Vermelha em Moscovo. Estão a ver? Então, as personagens não se conhecem, mas eu digo, há algo de extraordinário, e que são os desígnios de Deus, é a providência, que trabalha dentro da história. Exato. E os factos vão se cruzando, não é? Vão se cruzando. E o que é que se diz historicamente sobre a presença de São Maximiliano no campo de concentração em Auschwitz? Sei que há testemunhos, não é, sobre aquilo que ele viveu lá, assim, de uma forma também muito breve. Estamos a chegar também ao final do nosso programa. Sim, acho que é importante falar deste momento, porque se a figura de Maria foi um motor de toda a sua ação missionária, ele chegou, é um parênteses que vou fazer, mas para lembrar como antes de ser preso, São Maximiliano, naquela cidadela da Imaculada, eram publicadas milhões de revistas, de exemplares. Quer dizer, tinha o jornal, tinha um diário, tinha um mensal, e depois, continuamente, ele tinha ideias e, portanto, tornou-se a maior tipografia da Europa. E
com frades que trabalhavam dia e noite. Mas não era uma empresa à maneira das nossas, porque esses frades tinham também um ritmo de vida espiritual, de oração, de vida fraterna. É verdade, era um exército. Tinha também uma estação de bombeiros e ele servia também aquela zona. Portanto, havia uma ação social em toda aquela zona que evoluiu com a presença desses frades. Tinha um hospital, tinha um campo de futebol, tinha para os seminaristas, para os jovens que entravam. E então, imagine, dia 1 de setembro de 1939, a invasão da Alemanha, por parte da Alemanha, do território polaco, que ficou apanhado de surpresa. E é aquilo que está a acontecer agora na Ucrânia. E então, uma das primeiras coisas foi mesmo travar esta gente, que tinha um grande poder na comunicação. Claro. E portanto, Maximiliano foi preso 2 vezes, e os frades também. A primeira vez foi libertado dia 8 de dezembro de 1939. Preso em setembro, em dezembro depois libertaram os frades. Também porque eles tinham criado ali um campo de refugiados. Passaram 1.500 judeus na cidade de Niepokalano, cidade da Imaculada. E depois foi preso uma segunda vez, 17 de fevereiro de 1941, e primeiro foi para Varsóvia, a prisão que havia ali, e depois foi levado para Auschwitz, 28 de maio daquele mesmo ano. Portanto, de maio a agosto, Maximiliano torna-se aquele que depois, quem sobreviveu ao campo de concentração, chamou o anjo do inferno de Auschwitz. Ele celebrava a missa utilizando migalhas de pão, do pão que tirava da sua refeição e ia distribuir. Há uma criança, um supérstite, depois idoso, mas conta que era criança, era judeu, e como a ternura de uma mãe, Maximiliano cuidava desta criança que estava ali sozinha, perdida. E as pessoas rastejavam por baixo para ir ter com ele durante a noite e confessar-se. Portanto, há estes episódios. E depois, o famoso episódio da sua morte, que está ligado à fuga de um prisioneiro. E, portanto, esta era a retaliação dos nazis, da Gestapo ali no campo, era sortear 10 prisioneiros para colocá-los no bunker da fome. Eu conheci o senhor que sobreviveu, porque estava presente na canonização de São Maximiliano Kolbe. Ele deu um testemunho, tinha já 80 anos, chorava. E, aliás, no dia da canonização, visto que há bocadinho nomeou, 10 de outubro de 1982, eu era um estudante de teologia, estava presente e lembro agora como foi uma graça, porque João Paulo II, agora é São João Paulo II, presidia a canonização. Maximiliano era elevado aos altares como mártir da caridade pela primeira vez, não da fé, da caridade. E estava presente ali em primeira fila Madre Teresa de Calcutá. É uma concentração de santos. São as graças que o nosso difícil século, dizia João Paulo II, também nos dá. Quer dizer, nos escombros da guerra, o Senhor não se esquece do seu povo. E celebramos a figura de Santa Teresa Benedita da Cruz. Também ela morreu em Dachau. Quanta gente que morreu no campo de concentração deixaram uma luz e como diz eu
eu tenho que ler as palavras. Estamos mesmo a terminar, mas... As palavras Sim. que alguém disse naquele campo de concentração. Demos-nos conta que alguém de nós, naquela noite escura da alma, tinha levado a medida do amor ao nível mais alto. Esta é uma das leituras daquele gesto e daquela morte que aconteceu a 14 de agosto de 1941, vésperas da solenidade da Assunção da Nossa Senhora. Frei Fabrício, muito obrigada por este curto momento, porque teria muito mais para falar ainda sobre este santo mártir, não é, da caridade. E agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado. Nada. Obrigado eu. Obrigado também, assim que esteve desse lado, sabe que pode sempre seguir-nos através do nosso sistema de comunicação Canção Nova. TV, rádio, internet, e agradecemos também aos nossos benfeitores por nos ajudarem a levar estas histórias, não é, que são eternas. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.